Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia. Quero agradecer o convite de hoje fazer uma aula aqui sobre interrogatório, que vai do artigo 185 ao artigo 196. No vídeo passado, pessoal, eu percebi que ficou faltando para terminar a perícia falar do 184, tá? E eu vou explicar aqui que é o 184, que é o último artigo que finaliza a parte de perícia, tá? Do CPP. É quando uma das partes pede uma perícia, mas o juiz entende, ou o delegado, a autoridade policial, que essa perícia não é necessária. Regra geral, se a perícia não for útil para esclarecer um determinado caso, o juiz ou o delegado pode negar o pedido, tá? Isso é o artigo 184 que fecha a parte de perícia. Agora a gente vai entrar nesse vídeo aula na parte de interrogatório. Pessoal, o interrogatório, ele começa no artigo 185 do CPP. E ele abre, esse 185 fala, interrogatório e presença do defensor. O artigo estabelece que o acusado deve ser qualificado e interrogado na presença do defensor, garantindo a ampla defesa e o contraditório. Por exemplo, o interrogatório, o réu preso é ouvido numa sala própria do presídio, acompanhado do seu advogado, protegendo seus direitos e garantindo a publicidade do ato. Isso aqui não é a letra da lei, é um comentário, tá, que eu elaborei. Percebe, pessoal, que aqui a gente está falando de dois atos. O acusado deve ser qualificado e interrogado. O que é essa qualificação? É uma etapa. Quando que um acusado é qualificado? Quando ele chega lá e fala, olha, qual o seu nome? Fulano de tal. Nome dos seus pais, endereço, CPF, RG. Isso é a qualificação. Inclusive, nessa etapa, ele não tem o direito de ficar em silêncio. Qual o seu nome? Ele fica quieto lá. Não, é obrigado ele falar todos os seus dados para ver a qualificação. Depois dessa qualificação, ele é interrogado. Então, o juiz, quando vai interrogar, ele já tem um prévio ali, relatório da qualificação. Quero dar um outro exemplo para elucidar melhor. Em uma audiência virtual, o acusado em liberdade pode ser interrogado por videoconferência, na presença de seu defensor, obviamente, conectado na mesma sala virtual, assegurando a validade do processo do ato. Então ele tem que estar acompanhado da defesa técnica. A defesa técnica pode abranger o advogado, e se ele não tiver condições de um advogado, vai ser o defensor público ou dativo. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 185, interrogatório, esse tema, né, dentro dessa temática, que fala o seguinte, o parágrafo 1º, ele reforça que o interrogatório do réu preso deve ocorrer no local da prisão, com segurança para todos os envolvidos, evitando riscos à integridade física. Vou dar um exemplo. Quando o acusado está em presídio de segurança máxima, o juiz desloca-se até o local com a equipe de apoio para realizar o ato com proteção policial. Vamos ver se eu fiz algumas anotações sobre isso. É importante mencionar que esse artigo 85 é bem grande, tá, pessoal? Vamos ter um pouquinho de paciência. Quando o réu está preso, ele tem que ser interrogado em uma sala adequada, com segurança, o advogado deve estar presente, isso tudo eu já falei. Quando pode ser feito a videoconferência? Isso é uma das discussões também, tá? Em situações especiais, o juiz tem que explicar bem o motivo. Para evitar o risco de segurança pública, por exemplo, vamos imaginar que um preso é muito perigoso, tá? Pode ser feito por videoconferência. Quando há problema grave na cidade, risco de tumulto, ameaça, é um preso que todo mundo odeia, um caso que já está sendo midiático, por exemplo, o juiz avisará com 10 dias de antecedência. O réu pode assistir tudo antes de ser ouvido, se for por vídeo, tá?
comunicação com o advogado durante o interrogatório presencial ou por vídeo, o réu tem direito de conversar sozinho antes e durante o ato com o advogado. É o contraditório, ampla defesa, né, pessoal? A sala de conferência tem que ser fiscalizada, tá? Quando não dá para fazer por vídeo, o juiz pode, por requisição, mandar o preso ser levado ao fórum. O vídeo não pode ser usado em acariação, reconhecimento de pessoas ou objetos, depoimento de testemunhas ou vítimas, perguntas sobre filhos, proteção de crianças. Porque assim, nesse interrogatório, o juiz vai perguntar, você tem filhos, tal, justamente por causa do ECA. A criança tem que ser assistida, como é que vai ficar as crianças, ele tem essa preocupação com a garantia das crianças, da criança e do adolescente. Quando o réu aparece depois, o réu está foragido, ele aparece depois, o juiz pode dar a ele um direito de ser ouvido, de se identificar pessoalmente. Porém, o STJ já decidiu que quem foge e só reclama depois não pode anular o processo por falta de interrogatório, tá bom? Qual que é o melhor momento para interrogar? A lei preferiu que o interrogatório seja o último ato. Então vai ter lá a acusação, vai falar suas alegações, seus argumentos, depois a defesa, o interrogatório é no último ato. Tá? A lei preferiu assim, justamente para o réu ter conhecimento de tudo que está contra ele, todas as provas. Condução coercitiva, quando alguém é levado à força para comparecer ao juízo. Só pode ser usado para identificar o réu, quando ele ainda não está oficialmente qualificado. O réu tem que ir lá para dar seus nomes, CPF, RG, residência, só que ele se nega aí. Pode haver uma condução coercitiva para mandar ele vir para ter todos os seus dados. Faltar o interrogatório. O que acontece se o cara faltar o interrogatório? Se o réu não aparece, não necessariamente ele volta a ser preso. Não cancela a liberdade provisória. Se o juiz quiser a sua presença para identificação, é correta a condução coercitiva, não prisão. O direito ao silêncio também inclui o direito de não comparecer só para repetir. Vou ficar calado. Então, assim, o direito ao silêncio, se o cara vai para o interrogatório para dizer que ele vai ficar calado, aqui, o artigo fala o seguinte, então melhor nem, não é que é melhor ele não, se ele quiser não comparecer, é um direito dele também. Alguns autores da doutrina, né, Renato Brasileiro fala isso, o César Bittencourt fala isso também, que o interrogatório deve ser opcional. Tá? Não é majoritário. Vamos reforçar mais aqui. Vamos voltar aqui. O parágrafo 2º do 85 fala o seguinte: permite o uso de videoconferência em caso de risco de segurança pública. Então, já falei isso aqui, só vou repetir para memorizar. Exemplo, acusado de uma organização criminosa ou uma enfermidade que impeça o deslocamento, o sujeito está muito doente. Em tempos de pandemia, por exemplo, o interrogatório foi feito por videoconferência para evitar contaminação, mantendo a legalidade e segurança do ato. A videoconferência. Né? Deixa eu ver se eu esqueci alguns pontos. Não, agora a gente já vai para o 186. Direito ao silêncio. Isso é o que versa o artigo 186. Avisos obrigatórios antes do interrogatório. O que é esses avisos obrigatórios? O juiz avisa que o acusado tem direito de ficar calado e não responder as perguntas. Tá? Se o acusado ficar em silêncio, isso não é confissão e não pode ser usado contra ele. É aquele reformatio in melius. O acusado ficar em silêncio não significa que o silêncio dele pode ser usado contra ele. Isso que o artigo fala. Continuando, interrogatório de qualificação.
ele explica mais minuciosamente no 186 o que é esse interrogatório de qualificação, que é justamente informar o nome. É brasileiro? Sou. Estado civil? Casado. Idade? 41, 42, não sei o que. Filiação? Meus pais é esses, pais e tal. Endereço, profissão. Eu faço bico, não sei o que, sou autônomo, trabalho na empresa tal. Sabe ler, sabe escrever? Isso é qualificação, tá, pessoal? Para que ela serve? Para individualizar a pessoa no processo. Aqui não cabe o silêncio para esconder a identidade, ou dar a identidade falsa, pior ainda. Não cabe aqui o cara, na qualificação, qual é o seu nome? Então fica que nem aquele filme do Rambo, né? Lembra? O Rambo 1? O cara, qual é o seu nome? O cara ficava, não falava, né? O cara era loucão, traumatizado por guerra. Continuando no 186, qualificação e identificação criminal. Qualificação, dados que a pessoa dá, nome, endereço, etc. Eu já expliquei aqui. Identificação criminal é digital e foto. O cara toca o teclado ali, que o pessoal fala. Toca o piano, né? Vai tocar o piano ali, colocar suas digitais, vai tirar a foto. Isso se chama identificação. Então tem uma diferença de qualificação para identificação. A qualificação não substitui a identificação. Porque a identificação é o cara tocar o piano, colocar as digitais dele lá, de todos os dedos, os 10 dedos, e a foto do cara, do elemento. Direito ao silêncio. Vale na polícia e no processo. A regra antiga dizia que o silêncio era usado contra o réu. Isso é regra antiga. O juiz não pode condenar o réu usando o silêncio como argumento. Não, isso é reformatio impedius. Reformatio impedius. Não. O silêncio não pode ser usado contra o réu e nem como argumento do juiz para condená-lo. Tá? Gravações informais clandestinas. O cara vai lá, grava escondido, faz uma gravação escondida, uma conversa informal. Fora de interrogatório oficial. Viola direitos de não se auto-incriminar. Isso aí viola direitos de gravação clandestina, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que fala. Gravações informais, clandestinas, não valem, porque violam direitos fundamentais, tá bom? Aí o artigo 186 completa perguntando assim, efeitos do silêncio e confissão. Não dá para driblar o direito ao silêncio, usando normas antigas para valorar negativamente. A sentença não cai só porque o juiz mencionou o silêncio. A polícia tem que advertir quando está prendendo o cara. Você tem direito ao silêncio, tem direito de permanecer calado. Isso é obrigatório por lei, aqui versa no artigo 186. Porque é o seguinte, o cara ali na emoção daquela pressão ali da polícia, ele pode confessar coisas que nem são reais, ou são reais. Porém, essa confissão não vai ter valor. Ela vai ter valor só no juízo, em juízo, na frente do juiz, significa. Porque uma confissão dessa dada para o policial serve, às vezes o policial pode dar como testemunho, mas não como valor de confissão na sua totalidade. Tá bom? O interrogatório policial nulo. Isso aí chama interrogatório policial nulo. Quando falta o aviso, você tem direito de permanecer calado. Isso é nulidade relativa, tem que comprovar o prejuízo, tá? Então vamos lá, vamos resumir o 186 aqui, se eu esqueci alguma coisa. O juiz deve informar o réu o direito de permanecer em silêncio, que o silêncio não será interpretado como confissão, reforçando a proteção contra a autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, é o nemo tenetur de genere. Outro exemplo, em caso em crimes contra a administração pública, o acusado pode preferir não responder a perguntas que possam incriminá-lo ou a terceiros. Isso não pode ser usado contra ele. Tá? Agora a gente vai para o artigo 187. Interrogatório do acusado. Ele é dividido em duas partes. Uma sobre a pessoa do acusado, que é qualificação, profissão, antecedentes.
a outra sobre os fatos. Verdade da acusação, local do crime, é um mérito, provas, testemunhas. O que é essas duas partes, pessoal? O réu é perguntado, ele entra lá, primeiro o juiz primeiro já vai estar com a qualificação dele, os dados dele, o endereço, isso o juiz já vai estar. Aí o juiz pergunta para ele com o que ele trabalha, se ele conhece as vítimas. Em seguida é questionado sobre o local e a hora do crime. Primeiro, a primeira parte, o juiz pergunta sobre a pessoa. Você trabalha onde? Você teve... Quais as oportunidades da vida você teve? Ele tenta entender um pouco o contexto da pessoa, tá? Na segunda parte, ele já entra no mérito. Que seria que ele já começa a perguntar coisas do crime em si. Tá? Você estava presente? Alguém pode confirmar seu álibi, caso ele não confesse, né? Vamos imaginar um processo de furto, que eu anotei aqui. O acusado explica que trabalha como entregador e estava em serviço na hora do crime, citando testemunhas que pode comprovar. Então, quando a gente falar do 187, é importante você lembrar que ele se divide em duas partes. Primeira coisa é vida pessoal. Você fala, poxa, mas a vida pessoal já está lá na qualificação, que o juiz já está em mãos. Não é isso. Nessa vida pessoal, o juiz vai perguntar coisas para entender o universo daquela pessoa. O universo cultural, socioeconômico, coisas, detalhes daquela pessoa, para ele individualizar aquela pessoa como um todo. Ele vai perguntar onde mora, como se sustenta, tem filhos, profissão, ele vai querer saber mais a história de vida da pessoa, antecedentes, se foi preso ou processado, se cumpriu pena, dados familiares e sociais. Aqui chama individualização, tá? A segunda etapa é fatos do crime, que alguns autores chamam de mérito. Se a acusação é verdadeira, o juiz pode perguntar: por que você está sendo acusado aqui? Por que você está sentado aqui na minha frente? Não fui eu. Você tem uma ideia de quem pode ser o autor? Não sei. Onde você estava na hora do crime? Então percebe, pessoal, que é duas etapas, mas existe 3 momentos. Tá? Quais são esses 3 momentos do interrogatório? O 187 vai explicar. O primeiro momento, quais são esses 3 momentos? A primeira etapa é a qualificação. Se o cara não for, coercitivamente ele vai ter que ir. A polícia vai lá buscar ele. O que é isso? Identificação, já expliquei, é nome, Depois, o segundo momento é a primeira etapa do interrogatório, que é a individualização. E a terceira etapa é o mérito. O juiz vai perguntar onde você estava, você praticou esse crime, etc. E aqui ele tem direito de não se auto-incriminar. Ele tem direito de silêncio aqui. Ele não vai ter direito de silêncio na qualificação, porque ele tem que dar seus dados. Modo de perguntar, modo de interrogar, o 187 fala. O juiz deve ser respeitoso, neutro, calmo, não pode pressionar nem humilhar. Fala aí, seu porra, não pode ser assim, cara, entendeu? Você não vai falar? Você não vai falar? Põe um saco na cabeça dele. Se bem que eu acho que nos anos 80 e 90 rolava muito isso. Você pega lá os caras que investigaram o caso da Susana von Richthofen e um dos garotos que deu paulada que o cara que foi comprar a moto, né, que dançou, que foi comprar a moto com $1, cara, eles fizeram praticamente uma... Aí você fala assim, não foram respeitosos, não foram neutros, nem muito menos calmos. Eu acho que isso aqui na prática é meio teórico, porque você vai entrevistar um vagabundo, até porque existe a presunção de inocência. Você não pode falar que o cara é vagabundo até que se prova o contrário. Existem níveis de estado de inocência que ele vai diluindo de acordo com o que foi provando durante a fase da persecução penal. Quando você vai entrevistar um elemento que tem fortes indícios, existe aqui, é muito difícil falar que o cara vai ser calmo. Claro que ele vai dar uma... Eu vi uma entrevista com o delegado daquela Andréa Parta, o nome é assim, a Parta, que envenenou os caras lá num bolo, botou bolo no sogro
botou veneno no bolo do sogro e da sogra, matou todos eles. E ele estava no podcast e ele falou, cara, eu tive que dar uma arrochada. Entendeu? O que é essa arrochada? Não é ser calmo, né? Então é mais teórico. O juiz tem que ser respeitoso, neutro e calmo. Não pode pressionar nem humilhar. Início, meio de vida, grau de alfabetização, oportunidades sociais, vida pregressa, que ele fez quando era menor, tem suspeita, existe alguma transação penal que ele está cumprindo. Se o réu, durante o interrogatório, ele negar, o juiz seguirá da mesma forma. Se ele confessar, o juiz tem... Porque só a confissão em si não basta. O juiz tem que montar aquele quebra-cabeça para ver se tem sentido aquela confissão dele. Porque ele pode estar sendo coagido a confessar. Tá bom? A confissão é muito importante, tá? Uma prova essencial. Só que só ela não basta. Tem que ter outras provas que colaboram, que sustente aquela confissão. E geralmente quando a confissão é verdadeira, vai ter outras provas, né? Não foi eu mesmo que matei. Como é que foi os modos operantes? Ele fala, foi com paulada lá, o caso da Susana von Richthofen. Paulada tal, meu irmão tal. Eles montam o quebra-cabeça do crime e vê que faz sentido. Quando a confissão é falsa, é muito difícil se provar que é verdadeira, porque ela não tem outros elementos, além da confissão, que sustentem ou corroborem que aquela confissão é verdadeira. O artigo 188, pessoal, depois do interrogatório, a acusação e defesa pode fazer perguntas diretas ao réu. O juiz terminou ali o interrogatório e ele fala, MP, promotor, você pode fazer uma pergunta para o réu, acusação, defesa, advogado, pode fazer aqui pergunta para o réu. O juiz só interfere para impedir perguntas que sejam impertinentes, desnecessárias ou repetidas. O que é impertinentes? O conceito de impertinência são aquelas perguntas que o fato não tem correlação com o objeto. Tá? Pergunta desnecessária, que não vai ajudar ali no caso. O cara já perguntou, isso eu vi numa audiência, que o cara entregou um cavalo na fazenda dele, e ele alegou que, de um leilão, e ele alegou que deixaram lá, mas o cavalo, e ele não tinha comprado esse cavalo. E aí o leiloeiro mandou a fatura lá de 50 mil reais, era o preço desse cavalo aí. E ele houve um processo, porque ele tentou pegar um empréstimo e tinha essa dívida de 50 mil, esse fazendeiro. E aí o advogado, o advogado de defesa do leilão, perguntou para ele assim, é costume você receber cavalos lá, sem nota fiscal? E aí o fazendeiro não sabia falar, ficou meio... Não, a gente recebe tudo com nota. Então por que o senhor recebeu esse cavalo sem nota? E o cavalo foi mantido lá, você sustentou um cavalo que você não sabe nem quem enviou, e você não pagou por esse cavalo? Ele falou, não sei como responder. O fazendeiro ficou embaraçado. E o advogado começou a bater nessa pergunta umas 4 vezes. Aí o juiz entrou e falou, olha, está repetindo demais. Chega dessa pergunta, passe para outra. Entendeu? Então, o juiz pode pedir perguntas impertinentes, que são aquelas perguntas que o fato não tem correlação com o objeto, desnecessárias ou repetidas. Essa regra reforça o direito de defesa e o contraditório, sendo o juiz mediador imparcial e não protagonista do ato. O importante é que o interrogatório seja espontâneo, natural e autêntico, tá, pessoal? Isso aí que é o importante. Vamos ver se eu estou esquecendo algumas coisas. Já falei tudo aqui. Vamos lá, vamos para o 189. Se o acusado negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas em sua defesa. Esse é o artigo 189. Caso o acusado negue a acusação, pode apresentar sua versão e indicar provas para a defesa.
como um álibi. Exemplo, o réu acusado de roubo nega o crime e apresenta comprovantes de ponto eletrônico de seu trabalho, além de colegas que confirmam sua presença no serviço. Outro exemplo é um crime de lesão corporal. O acusado nega a autoria e apresenta imagens de câmeras de segurança demonstrando que não estavam no local. O 190, pessoal, a gente vai falar da confissão e detalhamento. Se o acusado confessar no interrogatório, o réu deve detalhar motivos, circunstâncias e outras pessoas que participaram do crime, para melhor esclarecimento judicial. Vamos dar um exemplo. Se o acusado de estelionato confessa ter falsificado cheques e cita nomes de quem o ajudou, ele pode citar nomes de quem o ajudou na falsificação. Outro exemplo, em crime de homicídio, o réu confessar e explicar que agiu em legítima defesa, indicando testemunhas que presenciaram a agressão. Isso aqui é a confissão qualificada, quando ele confessa, mas ele põe uma excludente. Tá? Vamos para o 191. O interrogatório é quando cada acusado deve ser ouvido quando existe um interrogatório de múltiplos réus. Tá? Ele deve ser feito separadamente. Essa é a regra do 191, evitando influência entre eles. Exemplo, um crime de associação criminosa com 4 acusados. O juiz ouve cada um em momentos distintos, sem contato entre si. Outro exemplo, 2 irmãos acusados do mesmo crime são ouvidos separadamente para evitar que um combine ou influencie a narrativa do outro. Tá? O 192, ele vai falar do réu interrogatório de surdo-mudo, é isso? O réu com deficiência de fala ou audição, é surdo-mudo. O modo de interrogar depende da limitação. O surdo recebe as perguntas por escrito. Tá? O surdo recebe as perguntas por escrito. O mudo responde por escrito. É uma coisa meio óbvia, né? Porque ele vai responder por escrito, porque ele não consegue falar. O surdo-mudo, o que é surdo e mudo, tudo é feito por escrito. Se for analfabeto, é usado um intérprete como tradutor em Libras. É isso, pessoal. Para garantir a ampla defesa, tá? Um exemplo, um surdo-mudo é interrogado com auxílio de intérprete de Libras, que traduz as perguntas do juiz e as respostas do acusado. Outro exemplo, se o réu apenas tem dificuldade auditiva parcial, o juiz garante equipamento de amplificação sonora para assegurar a compreensão do ato. Se bem que a gente tem comarcas no Brasil que é bem deficiente isso aqui na prática, não sei se acontece não. Acho que o juiz vai falar, você está ouvindo aí o que eu estou falando? Porque parece aqui que a gente está, sei lá, na Europa, né? O juiz garante equipamentos de amplificação sonora. Meu pai é surdo, um aparelho desse é 20 mil reais. Às vezes a delegacia tem um páreo lá, entendeu? É complicado. Você está falando de juiz, não estou falando do delegado. 193 é o intérprete para estrangeiro. Obriga o uso de intérprete para quem não entende a língua nacional, o português, garantindo que o acusado compreenda o processo. O cara americano, vamos supor que o juiz seja fluente em inglês, não adianta, tem que ter um intérprete lá, tá? Um cidadão haitiano acusado de crime de receptação é interrogado com auxílio de tradutor haitiano. Outro exemplo, um turista estrangeiro responde a processo por importunação ofensiva e é ouvido com tradução simultânea em inglês, assegurando o devido processo legal. O artigo 194, ele fala da declaração de impossibilidade da assinatura. Tá? Caso o acusado não saiba, não possa assinar documento do interrogatório, isso deve ser declarado, evitando nulidades processuais. O juiz vai fundamentar, olha, o réu não tem capacidade, o cara não tem mão, não tem as 2 mãos, sei lá, entendeu? Um analfabeto declara que não pode assinar, não sabe escrever. O escrivão registra o motivo, colhendo sua digital, por exemplo. Se o acusado está com o braço engestado, o termo registra a impossibilidade física e é assinado apenas pela autoridade e pelo seu
Defensor. Penúltimo artigo aqui, já fechando essa parte aqui de interrogatório, é a forma e a assinatura do termo. Define a forma e requisitos para a assinatura do termo do interrogatório, incluindo o defensor e a autoridade presente. Exemplo, ao final do ato, terminou lá o interrogatório, o termo é assinado pelo juiz, pelo escrivão, pelo defensor e pelo próprio acusado, garantindo a autenticidade, a eficácia da autenticidade e a validade. Outro exemplo, em audiência por videoconferência, as assinaturas digitais são certificadas eletronicamente pelo sistema do tribunal. Tá bom? O 196, novo interrogatório, estabelece que o acusado pode ser novamente interrogado, pessoal, deixa eu ver se eu interrogado a qualquer tempo, garantindo o direito continuado de esclarecimento. Vamos dar um exemplo aqui do novo interrogatório. Durante a instrução, após surgir novas provas, o juiz marca nova audiência para que o réu possa se manifestar referente a essas novas provas. Outro exemplo, após o surgimento de uma nova perícia, o acusado solicita espontaneamente novo interrogatório para esclarecer fatos antes da sentença. Então pode ser pedido, tanto o juiz pode marcar como o acusado. A defesa. Em síntese, essa sequência normativa reforça o interrogatório como um ato fundamental de defesa, no qual o réu tem ampla garantia de direitos, inclusive silêncio, a informação adequada e assistência técnica obrigatória. O procedimento assegura a preservação da segurança, a comunicação acessível, o acesso à verdade real sem violar direitos humanos e processuais. O interrogatório consagra a lógica que o interrogatório é tanto um meio de prova quanto um meio de defesa, equilibrando a busca da verdade processual com respeito à dignidade da pessoa humana no processo penal. Próximo vídeo, pessoal, a gente vai pegar aqui tá faltando artigo aqui, não tá? Estou com a impressão que tá faltando artigo, mas é isso mesmo. A gente vai pegar do 197 em diante, que é confissão, que é o próximo vídeo, tá bom? Obrigado.